Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Êxodo capítulo 14. E nós vimos no capítulo anterior que Deus levou os filhos de Israel pelo caminho mais longo. Sabe por quê? Para impedir que eles, vendo a guerra, quisessem voltar para o Egito. E a meditação de ontem foi nesse sentido, que muitas vezes, aplicando para as nossas vidas, na verdade, muitas vezes talvez nós sejamos aqueles que precisam ir por um caminho mais longo, porque se Deus nos desse o caminho mais curto e a gente visse a dificuldade logo de cara, provavelmente a gente nem entraria na batalha. E a vontade do Senhor não é que a gente retroceda, por isso Ele nos leva pelos caminhos que Ele sabe que nós temos condição de aguentar. Agora, neste capítulo, eu não vou fazer como a meditação que eu tenho feito ultimamente, que a gente vai versículo a versículo. Eu vou comentando com você sobre a história e destacando algumas coisas importantes. Este é o capítulo em que o Senhor vai fazer com que o povo atravesse o Mar Vermelho com os pés enxutos. E enquanto o povo de Israel vai atravessar o mar e chegar vivinho da Silva do lado de lá, os egípcios, Faraó e seus oficiais, os seus guerreiros, os seus cavalos e cavaleiros, todos morrerão afogados no meio do Mar Vermelho. Então veja, se você pensava que os egípcios já não apareceriam mais nessa história, porque afinal de contas Israel já tinha saído do Egito, saiba que nesse capítulo acontece algo um pouco diferente do que você está imaginando. Então acontece o quê? Bom, o princípio do capítulo é Deus dizendo para Moisés que o povo, ao invés de ir por um caminho, deveria voltar. E que quando o povo voltasse nesse caminho, iria aparecer aos egípcios, porque essa notícia chegaria até eles, que eles estavam perdidos, que eles estavam encurralados no meio do deserto. Então esse versículo 3 que mostra essa situação, a gente observa uma coisa interessante, porque sim, a atitude do povo de Israel mandou uma mensagem para o faraó. E Faraó então pensou consigo, então que bobagem fizemos de tê-los deixado partir. Deixamos esse povo que estavam servindo de graça como escravos e agora eles estão lá. Vamos buscá-los, vamos trazê-los de volta. E então os inimigos se levantam e vão muito bem equipados atrás do povo de Deus, atrás dos exércitos de Deus. Mas mal sabiam eles que eles estavam se levantando, mas se levantando para cair. Eles levaram 600 carros escolhidos, outros carros de guerra, cavaleiros, Faraó, os seus oficiais, todos foram ao encalço do povo de Deus. Mas, quando eles chegaram lá, o Senhor já estava esperando por eles, porque o próprio Deus tinha feito com que o povo estrategicamente voltasse, para dar exatamente essa impressão para eles. E quando eu estava lendo essa parte, eu fiquei pensando, Senhor, quantas vezes será que o Senhor faz isso nas nossas vidas? O Senhor permite que alguma situação aconteça, parece que é um revés para nós, mas na verdade é exatamente aquele momento em que o Senhor nos permite uma situação que não é tão favorável, para que na verdade a vitória maior, aquilo que está por vir, venha e seja então a bênção completa. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O juízo derradeiro sobre o Egito foi aqui. Não foi na morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos foi o que permitiu eles saírem do Egito. Mas o juízo derradeiro foi aqui, no Mar Vermelho. E então Moisés vai ouvir pela primeira vez a murmuração do povo. O povo começou a reclamar. Capítulo 14, verso 11 e 12 fala assim: disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios?
pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. E antes que eu e você a gente comece a julgar o povo de Israel e dizer, olha só, não acredito que eles começaram já a murmurar na cabeça de Moisés, depois de tantos milagres que Deus fez, depois de tantas maravilhas e sinais feitas no Egito, não acredito que esse povo estava reclamando e ainda querendo dizer que queria voltar, que a culpa era de Moisés, como se não fosse Deus que estivesse no controle, e eles mesmos oraram pedindo livramento, porque Deus ouviu a oração deles. Antes que você e eu nós nos coloquemos na posição de julgar o povo, lembremos que nós somos exatamente igual a este povo. Quantas vezes oramos por situações, pedimos um emprego, pedimos um marido, pedimos para mudar de casa, pedimos para mudar de cidade, pedimos isso, pedimos. E quando recebemos uma bênção, ficamos felizes. Mas quando acontece a primeira luta, a primeira situação de revés, algo que a gente não compreende, uma coisa que não é exatamente como a gente planejou, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. A gente às vezes até é ingrato e é quase como se olhasse para o céu e falasse para Deus alguma coisa desse tipo, igual o povo falou para Moisés. Portanto, a gente não pode, a gente nem pode julgar eles. Agora, a resposta que Moisés dá é uma resposta linda, é uma resposta de fé. Só que ele responde com fé para o povo e depois ele se volta para pedir ajuda para Deus. Mas, ao contrário do que simplesmente fazer um milagre, a resposta do Senhor no versículo 15 foi um pouquinho diferente. O Senhor disse para Moisés assim, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em outras palavras, Deus iria fazer o milagre, mas eles seriam parte operante desse milagre. O mar iria se abrir diante deles e eles iriam passar. Com certeza, eles estavam encurralados, mas o Senhor iria abrir um caminho no meio do mar. Mas o papel do povo seria marchar, parar de reclamar e andar. Anda. E Moisés, como líder, ele iria à frente, ele iria estender o bordão sobre o mar e realmente, eu vou dizer assim, ser agente do milagre. E é impossível ler esse trecho da palavra do Senhor e não ver a bondade de Deus em nos tirar da nossa posição de muitas vezes criancice, queridos, eu vou chamar de meninice, quando eu e você nós começamos a reclamar das coisas, ou quando nós oramos ao Senhor pedindo como se Deus fosse descer aqui na terra e fazer aquilo que é a nossa parte fazer. Porque, queridos, Deus faz milagres? Faz. Deus protege, Deus guarda, mas existe uma parte que é a minha parte. Se eu quero que as minhas filhas sejam uma bênção diante do Senhor, isso não é geração espontânea. Eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que corrigir o coração, eu tenho que levar para a igreja. Existe uma parte que é minha. Não é eu, Senhor, em nome de Jesus, leva minhas filhas para a igreja. Como assim? Quem leva sou eu. Então, assim, existe uma parte que é uma parte natural. Uma parte é o povo marchando. Por que você está clamando, Moisés? Diga para o povo marchar. E a outra parte é como líder, como autoridade, você estender o bordão diante de um mar que está fechado e você crê que Deus vai soprar o vento a noite toda, que foi o que Deus fez, e o mar abrir. Moisés não tinha como abrir o mar, mas ele tinha que estender o bordão. E o Senhor ia soprar o vento e ia acontecer. A parte natural pertencia aos homens. Marchar, estender a mão sobre o mar. A parte sobrenatural, esse vento leste que abriu o mar no meio, isso era o Senhor. E foi o que aconteceu. A gente vai ver um poder sobrenatural guardando o povo, gente. A gente já tinha visto, inclusive, lá no final do capítulo anterior, a gente tinha visto que uma coluna de nuvem guardava o povo de dia e uma coluna de fogo guardava o povo de noite. Lembra? Lá no capítulo 13, versículo 22. Mas, no verso 19 desse capítulo que nós estamos meditando hoje, nós vemos que o anjo de Deus ia adiante do povo e que ele passa para trás deles. Antes ele estava à frente do povo, marchando, mas ele passa para trás do povo e ele fica entre o povo de Israel e os egípcios. E junto com ele a Bíblia diz que a coluna de nuvem também foi para trás do exército. E o mais interessante, totalmente miraculoso, totalmente poder de Deus. O mais interessante é que essa nuvem, ela era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Era realmente o poder do Senhor, provendo, guardando, enfim. Agora, Moisés fez o que fez, o vento soprou, o mar abriu
e ficou como uma parede ao redor deles, e eles puderam passar pelo meio do mar. Eu não vou discutir com vocês o que eu li a respeito de onde será que foi que o mar se abriu, o mar era raso, o mar era fundo. Eu não vou entrar nesses detalhes científicos dos pesquisadores, mas eu vou dizer para você uma coisa. Esse mar ele era profundo o suficiente para matar Faraó, cavaleiros, cavalos e destroçar tudo com a força das águas. Portanto, com certeza não seria um riacho, não seria nada que estivesse assim na altura do tornozelo. Não, teria que ser alguma coisa muito grande, porque Deus destruiu os exércitos dos egípcios com a força da água. E então, os egípcios entraram no mar atrás deles, e quando estavam no meio do mar, o Senhor mais uma vez foi com poder e criou uma confusão no arraial dos egípcios. Criou um alvoroço e as rodas dos carros dos egípcios começaram a emperrar, fazendo com que eles andassem com dificuldade. Com isso, o povo de Deus ganhou distância e eles chegaram à conclusão de que deveriam fugir da presença de Israel, mas daí já era tarde, porque Deus vai mandar Moisés estender a mão de novo para que as águas do mar voltassem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra, sobre os cavaleiros. E aí, no final do capítulo, vai dizer que assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Finalmente, quando o povo viu que Deus entrou com mão forte e poder e destruiu os inimigos, aí eles confiaram no Senhor. E o capítulo termina assim, nos mostrando que Deus realmente é o Senhor de todas as coisas, é o que nos conduz, seja por caminhos aplainados ou por vales. Ele está conosco em todas as situações e nós podemos falar com o Senhor, porque esse capítulo é um exemplo do grande poder de Deus para salvar, para livrar, para ensinar o nosso coração e até mesmo para nos tirar daquela paralisia em que a gente acha que Deus tem que fazer as coisas por nós, como se Ele já não tivesse nos dado do Espírito Santo e também da sua palavra e também do seu discernimento para nós também marcharmos. Que Deus tire você da inércia nesse dia, em nome de Jesus, que você marche, que qualquer situação que esteja parada na sua vida, receba um toque do Senhor e que você se ponha em movimento, em nome de Jesus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!